Boa tarde, pessoal do terceiro F. Aqui quem fala é Beatriz Ajala e hoje, nesse podcast, eu vou fazer uma análise do poema 42, 43 e 44 de Fernando Pessoa. O primeiro poema que eu vou analisar é o poema Calma. Calma é uma espécie de tempo de espera para uma divagação sobre as impossibilidades possíveis. É mais do que os outros poemas do conjunto, o tempo do sonho e da divagação. O principal fator de comparação é a afirmação do substantivismo representado na figura do encoberto. Sebastianismo, a mensagem apresenta um caráter profético, visionário, pois antevê um império futuro, não terreno, e ansiar por ele é prosseguir um sonho. A sede de absoluto, a ânsia do impossível, a loucura de Sebastião é o mais importante símbolo da obra que, no conjunto dos seus poemas, se alicerça num sebastianismo messiânico e profético. O poema Calma faz parte da terceira parte do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Essa terceira parte, intitulada de O Encoberto, Paz in Excelsis, Paz nas Alturas, o fio condutor dos poemas dessa terceira parte baseia-se na denúncia da passividade e do desencanto do presente e na necessidade de fazer renascer Portugal através da construção de um novo império, o Quinto Império, caracterizado pela expansão eterna e universal da língua e cultura portuguesa. A terceira parte do livro, Mensagem, divide-se também em três partes. 1. Os símbolos, 2. Os avisos e 3. Os tempos. É dentro da parte 3, os tempos, que encontramos o poema Calma, sendo este o terceiro poema dos 5 que constituem esta parte. Os tempos. É uma sucessão arbitrária de 5 ocasiões simbólicas, representando épocas ou tempos antes do advento encoberto e do consequente estabelecimento do Quinto Império. Em Os Tempos, desvelam-se os sinais que anunciam a proximidade de O Encoberto, mito com que o poeta metaforiza a regeneração cultural da nação portuguesa. Os poemas organizam-se desde o negro da noite, a dor do presente, até ao promissor nevoeiro, aquele que envolve o desejado, o encoberto e que encerra em si a esperança de um novo Portugal. Agora vou fazer a análise do poema Antemanhã. Antemanhã é o alvorecer, o tempo em que o dia está a seguir em alvorada. Este poema é equivalente da Europa, o quarto império intelectual. Depois da noite, a alma decide em tormenta sair do estado em que se encontra, o que leva à calma, resultante da sua decisão. Agora segue-se o nascer do novo dia numa antemanhã que levará a um futuro ainda desconhecido. No que conta a uma análise contextual da primeira estrofe, é possível identificar que Fernando Pessoa resgata uma figura simbólica para servir de interpelador de quem procura o encoberto. Aqui, o mostengo é diferente do quanto no poema O Mostengo. Segunda parte, o mar português. É atualmente mais humano, rendendo-se ao simbolismo, parecendo menos vivo e real, despido de sentimento e iluminado por uma outra luz. Numa relação, os Lusíadas conclui-se que lá é
o adamastor que se transforma em cabo, sendo aqui ocorre o contrário, sendo o cabo realidade que se transfigura numa essência e irrealidade. Foi um relâmpago de Deus que iniciou este novo dia sem acabar. Um novo dia significa uma nova era, um novo princípio. Neste momento, o Mustengo fala e avisa, ao contrário das suas ações anteriormente. Aqui tem uma atitude motivadora, um caminho limpo e mais fácil, não obstáculos do mesmo tempo. Agora vou fazer a análise do último poema desse podcast, que é O Nevoeiro. Fernando Pessoa termina a mensagem poema Nevoeiro, quinto poema dos tempos. Este poema é aquele que representa o Quinto Império espiritual. Aqui define-se a atualidade portuguesa como decadência, névoa, fazendo lembrar a camoniana, a austera, apagada e vil tristeza. Coerente como sempre, Pessoa fecha a mensagem seguindo uma vontade inicial na obra. Deixa a sensação de todo de um projeto global que é dividido em partes, mas sem que essa parte só exista quando ligadas entre si. Nevoeiro é assim um poema velado, triste e imperativo, como o próprio Fernando Pessoa. Aqui não se assiste a uma invocação linear comum do passado. É um poema de conclusão que eleva a tristeza, um sentido de missão, bem como uma ponte para o futuro, para uma hora marcada para o nascer do novo sul, a fim de destruir o nevoeiro. Numa análise contextual da primeira estrofe, é de importante referência. Numa análise microscópica, caracteriza-se o momento, nota-se desespero face a um país em alma, sem originalidade, que nenhum governante, nenhuma mudança pela força o poderá regenerar verdadeiramente. Continuará então o ser o fulgor braço da terra, um Portugal a entristecer. Pessoa depara-se com um factor de haver um brilho exterior, ou seja, uma vida existente na parte de fora de todos os indivíduos, ou seja, vê que há quem enriqueça, quem tenha família, quem procrie e quem morra. Mas toda vida sem sentido é como brilho sem luz e sem arder. É mais ainda, é como o que o fogo fato que encerra, ou seja, é a aparência do brilho, mas sem luz interior. Sem esse mesmo brilho interiormente, quem vive assim não vive, sobrevive somente. Apresenta então um brilho que se assemelha àquele que sai dos cemitérios dos pântanos, um brilho artificial e podre, apagado, próprio dos corpos mortos e decompostos. Fernando Pessoa intenciona pintar um quadro intemporal que caracteriza o português onde quer que queiramos apontar na barra cronológica assistente à nossa existência. Um povo que se queixa sempre do mesmo no ciclo vicioso e cansativo, sem fim à vista, seja como for. Analisando contextualmente a segunda estrofe, são relevantes os seguintes tópicos. Depois de ver o nevoeiro como um todo, deparamos-nos agora com análises particulares. Portugal é então um país perdido onde ninguém sabe que coisa quer, onde ninguém conhece que alma tem, nem do que é o mal, nem o que é bem. Portugal assiste uma sociedade amoral desligada dos mais altos valores da nacionalidade, do espírito de unidade religiosa, sobretudo da irmandade, havendo, no entanto, uma esperança tênue que reside no íntimo de cada um, encaminhado e florindo um desejo de mudança.
Mas tudo é tão incerto e derradeiro, dispersos, nada é inteiro, que Fernando Pessoa termina com um desabafo. O Portugal hoje é nevoeiro. Numa análise, a terceira e última curta estrofe, nota-se que, depois de duas estrofes mortas, Fernando Pessoa grita de peito cheio de ar ao infarto: é hora. Responda a pergunta deixando na seguinte estrofe do poema sem título e aos avisos. Não se deduz se esta hora será humana ou divina, mas será certamente uma hora certa e inevitável. Como esta frase final, Fernando Pessoa desvenda-se tal como o monstrengo servo, deixando a cada um de nós a tarefa de revelar em nós mesmos os mistérios que ele nos tem vindo a anunciar. A mensagem da mensagem é, então, procurar o íntimo, a razão que ilumina a vida que vale a pena ser vivida, sendo assim uma tradução a um final que se caracteriza a nós se apresenta como otimista positiva, um adeus sincero com um forte aperto de mão e um fiel e firme abraço. E aqui termino o meu podcast, no qual eu fiz análise desses 3 poemas de Fernando Pessoa. Obrigada pela atenção, pessoal, e um ótimo dia a todos.